Você está pensando em começar um negócio, ou já deu os primeiros passos, mas está enfrentando dificuldades que muitas vezes parecem insuperáveis. Eu sou Renner Moronta e hoje eu quero te contar algumas histórias que podem mudar a forma como você encara esses desafios. Grandes empreendedores, assim como você pode vir a ser também um dia, também enfrentaram momentos de dúvida. Foram rejeitados várias vezes, mas o que eles têm em comum? Nunca desistiram. Vamos juntos nessa jornada do herói de verdade, onde os desafios são o começo de algo muito maior. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode vir te ajudar muito a crescer e a se fortalecer. E se alguma dessas histórias ressoar com você, comenta aqui embaixo que eu quero saber como que você está enfrentando os seus desafios e quebrando limites no seu próprio caminho, na sua própria jornada. Hoje, quando a gente pensa na Disney, logo vem à mente aquele mundo de magia e sonhos realizados, mas o caminho até chegar nisso foi tudo menos fácil. O Walt Disney passou por vários fracassos no começo. Ele foi demitido de um jornal porque, segundo o chefe dele, faltava imaginação. Além disso, a primeira empresa de animação que ele abriu, ela faliu sem deixar ele com um centavo no bolso. O Walt Disney passou por uma fase tão difícil que, para não passar fome, ele chegou a comer comida de cachorro, mas uma coisa teve que aconteceu ali que foi essencial: ele não desistiu. Quando todo mundo duvidava, ele acreditava. E aí ele criou o primeiro filme de uma animação completa, Branca de Neve. Muitas pessoas achavam que aquilo ia ser um fracasso, mas deu super certo. O começo pode ser extremamente difícil, mas é aí que a perseverança e a crença no seu sonho fazem toda a diferença. Se você está enfrentando desafios agora, eu queria que você se lembrasse: a adversidade é só uma parte da sua história, não o fim dela. Falar de mais uma figura aqui, o Steve Jobs. Ele começou a Apple na garagem dos pais dele, junto com o sócio dele, o Steve Wozniak. E logo depois, o sucesso veio. Mas, em um determinado momento, ele foi demitido da própria empresa. Eu já até falei isso em alguns outros vídeos. Imagina o baque, gente. Em vez dele desistir, ele seguiu em frente e fundou a Next. E depois, ele comprou a Pixar, que acabou revolucionando o mundo da animação. Depois disso, ele foi chamado de volta para a Apple, onde ele criou produtos incríveis como o iPhone, o iPod e o iPad, que, vamos combinar, mudou o mundo. Às vezes a vida vai te dar uma rasteira quando você menos espera, mas essa pode ser a sua chance de você se reinventar. Se o seu negócio está passando por dificuldades, ou você está até com medo dessas dificuldades para começar, talvez seja a hora de você descobrir novas oportunidades, ou de você seguir um caminho diferente, mas que no fim das contas vai ser grandioso. Dá um exemplo do Brasil. O Flávio Augusto da Silva é aquele exemplo que você não precisa de muito para começar. Ele veio de uma família humilde e aos 23 anos ele pegou um empréstimo de 20 mil reais para fundar o WhatsApp, uma escola de inglês. Ele tinha que enfrentar um mercado que era super competitivo e ainda lidar com o fato que pouca gente acreditava nele, porque ele nem falava inglês. Com muita disciplina e foco, ele fez a WhatsApp crescer e 18 anos depois vendeu a empresa por 1 bilhão. Parece que no começo deu tudo certo e depois ele vendeu. Com certeza, muita coisa ali no meio deu errado, não funcionou. O que leva a gente a entender que você não precisa de muito para alcançar grandes resultados. Com foco, determinação e habilidade de vender suas ideias, de gana, de querer crescer, dá para superar qualquer desafio, até aqueles que parecem impossíveis. Um outro exemplo é da J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter. Ela passou por momentos muito difíceis antes de fazer sucesso. Ela era uma mãe solteira, vivia de auxílio do governo e estava lutando contra a depressão. Ela escreveu o primeiro livro do Harry Potter em alguns cafés enquanto a filha dormia do lado dela. Depois de pronto, o livro foi rejeitado por 12 editoras antes de ser aceito por uma pequena editora. O resto é história, né? Hoje o Harry Potter é um fenômeno global. Gente, a rejeição, ele faz parte do caminho. A história da J.K. Rowling mostra que persistência é algo que tem que ser fundamental. Mesmo quando parece que nada tá dando certo, continua acreditando no que você tá fazendo, no que você tá criando, que é algo realmente de valor. Um outro exemplo, o Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automobilística. Ele também passou por muitas dificuldades antes de fazer sucesso. Ele falhou 2 vezes antes de fundar a Ford. Em vez dele desistir, ele continuou
inovando, continuou criando, e aí ele criou uma linha de montagem que permitiu produzir carros de uma maneira mais rápida e mais acessível, tornando o automóvel algo ao alcance de muita gente. Então ele revolucionou a indústria. A inovação pode ser a resposta para a maior parte dos desafios e daqueles que são mais difíceis. Se você está enfrentando algum problema, talvez seja a hora de você pensar fora da caixa e buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa. E a gente não pode falar de superação sem falar de alguém que a gente se despediu faz pouco tempo, Silvio Santos. Ele começou como um camelô vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Com o tempo ele foi diversificando, passou a trabalhar em rádio, depois na TV, e ele construiu um império. Hoje, ele foi dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil, o SBT, além de várias empresas, e deixou um legado incrível. O que o Silvio Santos ensina a gente, e a história da vida dele, é que você não importa por onde você começa, mas sim onde você pode chegar. Com muita determinação, uma visão clara, é possível transformar qualquer situação em algo grandioso. Tem outros empreendedores na história do Brasil, mas eu queria dar esse destaque para o Silvio Santos, que nos deixou recentemente e deixou um legado que realmente é incrível. Deixou um legado para os empreendedores brasileiros acreditarem que não importa como você começa, as dificuldades que você passa, realmente você pode superar. E não vai achando que a história do SBT e do Silvio Santos foi só de sucesso, não. Ao longo da jornada deles, eles passaram por muitos momentos de dificuldades e ele foi se reinventando, persistindo e lutando, porque ele tinha um sonho e sabia que era possível. É possível você transformar crises em oportunidades. E o que diferencia os bons empreendedores dos grandes é quando você enfrenta um desafio, tentar enxergar o que ele pode te ensinar e como que você pode usar ele para crescer. Olha, cada uma dessas histórias mostra que o sucesso não é uma linha reta. Steve Jobs, Silvio Santos, Flávio Augusto, a J.K. Rowling, tantos, todos eles têm algo em comum. Eles enfrentaram desafios enormes, mas eles usaram essas dificuldades como um trampolim para alcançar o sucesso. Se você está começando agora e está enfrentando as suas próprias batalhas, eu queria que você se lembrasse que parte da jornada é realmente enfrentar essas lutas. Essa é a jornada do herói da sua história. O que vai diferenciar aqueles que têm sucesso é a capacidade de continuar, de aprender com os erros e de não deixar as dificuldades te definir. Então, meus Limit Breakers, vamos juntos quebrar limites e transformar nossos sonhos em realidade. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos inspiradores como esse. Eu queria pedir para você, se teve alguém que eu esqueci de falar ou que você acha que é muito importante, deixa nos comentários. E dessas pessoas, tem alguma parte aqui da história que você não sabia? Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos quebrar limites.